Há muito tempo atrás, num local onde havia muitos vinhedos, muitas plantações de uvas, havia uma família que essa família dependia única e exclusivamente da colheita da uva. Todos os anos eles cuidavam das uvas para poder colher uva, poder vender, fazer o vinho e fazer outras coisas. E essa família era o pai e mais 5 filhos, fora a mãe, né? E esses 5 filhos eram 5 homens, e todos ajudavam o pai. E era necessário que, além de cuidar das uvas, podar as uvas e plantar novas uvas, era necessário sempre cercar as uvas, porque era uma região onde havia muitas raposas. E as raposas, elas causavam grandes estragos nas uvas, quando as uvas estavam maduras. Então, certa vez o pai, antes as uvas estavam verdes, depois de uns 2 meses elas já estariam boas para colher. Então o pai chegou para 2 dos seus filhos e falou para eles então cercarem as uvas, construírem uma cerca, e falou assim: olha, a cerca tem que ser dessa maneira, a espessura das varas tem que ser assim, e a distância de uma vara para outra tem que ser de tantos centímetros. O trabalho era muito grande, era muito duro. E antes de começar a construir a cerca, os 2 irmãos já estavam desanimados, porque sabiam que ia demorar muito tempo para construir a cerca, porque não era fácil. E do jeito que o pai tinha falado, que isso tinha que ser tantos centímetros uma vara da outra, ia demorar muito, eles iam ter que trabalhar muito, ia ter que ir atrás das varas, ia ser muito cansativo. Então, antes de eles começarem, um dos irmãos falou para o outro, falou o seguinte: fulano, o pai quer que a gente construa a cerca com tantos centímetros, por quê? Por que a gente não pode colocar um vão maior? Aí ele falou, o outro respondeu: não, ele tem que ser um vão desse tamanho por causa das raposas, senão a raposa pode entrar. Aí ele falou assim: mas qual o tamanho de uma raposa? Uma raposa é mais ou menos desse tamanho, mostrando com a mão. Ele falou: então a gente pode aumentar aqui o vão, porque se a raposa é desse tamanho, ela não vai poder entrar. Aí o outro pensou no que o irmão tinha falado e falou: é verdade, se a gente aumentar o vão, a gente vai fazer o nosso trabalho na metade do tempo. Então eles começaram a construir a cerca. E ao invés de seguir aquela medida que o pai tinha passado, eles fizeram outra medida pensando nas raposas adultas, nas raposas grandes. Finalmente a cerca estava pronta. Passado 2 meses, as uvas começaram a se madurar. Começaram a madurar. Mas os irmãos e o pai, olhando, notaram que as uvas estavam sumindo. Mas como que as uvas estavam sumindo? E o pai, quando ele foi olhar aquela plantação, aquele vinhedo, ele reparou que a cerca não estava do jeito que ele tinha falado para fazer. E ele chamou os 2 filhos que ele mandou fazer a cerca e falou assim: o que vocês fizeram? Vocês não fizeram da maneira que eu falei. Olha o tamanho do vão. As raposas estão passando por aqui. Aí um dos filhos, um dos 2 falou assim: não, pai, é impossível a raposa passar por aqui, porque esse vão não dá para passar uma raposa grande, uma raposa adulta. Aí o pai falou assim: não, isso é verdade, uma raposa adulta não dá para passar, mas as pequenininhas, elas entram, e com certeza já entraram muitas raposas pequenininhas e já estão grandes. Aí quando eles entraram no vinhedo, não é que é verdade? Estava cheio de raposas mais grandes. Mas como é que as raposas grandes tinham entrado lá? Era simples, elas não entraram grandes,
Elas entraram pequenininhas, porque conseguiram passar pelos vãos. E lá encheram a barriga de uva. Ficaram gordas, bonitas. E deu um trabalho para tirar as raposas daquele local. E aqueles 2 irmãos aprenderam a lição. Que eles não tinham só que se preocupar com as raposas grandes, mas eles tinham que se preocupar muito mais com as raposinhas, as pequenininhas. Lá no livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, está escrito assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Minha amiga, meu amigo, a raposinha representa aquele pecadinho pequenininho, representa aquela coisinha errada, aquela mentirinha, aquela falhazinha, que muita gente não dá valor. Mas não existe pecado grande ou pequeno. Todos os pecados são iguais. E mesmo que seja uma falhinha pequena, lá na frente ela pode causar um grande dano, um grande problema. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.